Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e esse podcast tem a intenção de democratizar o conhecimento jurídico, trazendo à mesa sempre alguma autoridade para tratar de algum assunto do cotidiano. Pessoal, hoje nós estamos muito honrados aqui com a presença do professor Frederico Augusto Dávila Riani, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. O tema hoje é orçamento, né? Um tema um pouco técnico, né, professor? Mas que a gente vai tentar simplificar aqui para os nossos ouvintes. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para introduzir aí naquilo que você acha conveniente esse tema, orçamento público. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade. Esse programa de vocês é muito interessante porque busca desmistificar um pouco alguns assuntos que são técnicos e levando o conhecimento àquelas pessoas que não necessariamente são formadas em direito, né? E com relação à questão orçamento público, as finanças públicas, o mínimo de conhecimento nessa matéria é imprescindível para o exercício da cidadania de uma maneira mais adequada. É preciso que o cidadão conheça o Estado a partir das prioridades que o Estado escolhe, tanto na hora de elaborar o orçamento, quanto na hora de executar o orçamento, de gastar o dinheiro público, né? Como que eu poderia definir aqui o orçamento público para as pessoas que não têm essa formação no direito? O orçamento público é uma previsão de receitas e de despesas que se faz num exercício financeiro, que é no ano civil, ano calendário, para ser executado no ano subsequente. Então, o orçamento público ele tem um viés extremamente político. Na verdade, ele é muito mais político do que técnico, porque, por exemplo, na parte das receitas públicas estão contidas ali as receitas tributárias. Então, os impostos, então as taxas, as contribuições. Então, se a gente vai ter mais ou menos arrecadação de impostos, isso impacta diretamente naquilo que a gente vai gastar. Porque só se pode gastar se a receita ingressar nos cofres públicos. Então, nesse sentido, a gente tem também discriminado no orçamento todas as despesas, desde as despesas com o servidor público, a despesa de pessoal, né, a despesa com energia elétrica, com a internet, até despesas mais sofisticadas, mais complexas, como as obras públicas mais sofisticadas, construção de hidrelétricas, etc., né? Então, nunca há dinheiro para tudo, nunca há, né? Na verdade, o Estado nem é o grande produtor de riqueza. Quem é produtor de riqueza no Estado é a iniciativa popular e o trabalhador, seja da iniciativa pública ou privada. Quem gera o PIB é a iniciativa privada e o trabalhador, né? O Estado se apropria de parte desses recursos financeiros para poder desempenhar as suas atribuições, as suas funções cotidianas, né? Então o Estado vai lá e morde um pouquinho do nosso patrimônio. E ele, quando morde esse patrimônio, coloca esse dinheiro nos seus cofres, ele vai gastar. Mas não há dinheiro suficiente para que o Estado invista de uma vez só para satisfazer todas as necessidades públicas. Então, o Estado, né, ali na figura dos gestores públicos, o prefeito, o governador, o presidente da República, junto com o Poder Legislativo, vai definir quais são as prioridades de gasto do Estado no exercício subsequente. Vamos investir mais em quê? Em desenvolvimento tecnológico, inovação tecnológica, em moradias populares, na qualificação da educação, na transformação da saúde pública em algo mais infraestrutura. Então, na verdade, quando se elabora esse documento chamado orçamento público, que está contido numa lei que muitos conhecem pela sigla LOA, que é Lei Orçamentária Anual, aquilo ali quase que, vamos dizer assim, numa linguagem mais simplória, é um exercício de futurologia, com base num histórico e com base em alguns elementos técnicos, como uma projeção de crescimento econômico, de inflação, de deflação, se faz uma projeção para o futuro.
E aí depois a gente tem esse outro momento, que é o momento da execução desse orçamento, né? E aí, à medida que vai entrando o dinheiro nos cofres públicos, esse dinheiro vai sendo alocado naquelas despesas que foram previstas nesse orçamento público, né? Professor, fazendo um gancho dessa sua afirmação, igual você falou, eu até achei muito eloquente essa fala, que o orçamento é mais político do que técnico propriamente, né? Exato. Porque o gestor vai tentar antever aquilo que ele pretende para o exercício financeiro seguinte. Sim. Né? E aí eu te faço uma pergunta que é o seguinte, a gente sabe que o gestor ele não tem total liberdade para investir em todas as áreas, né? A nossa Constituição, por exemplo, ela traz alguns limites mínimos, né, desse orçamento, correto? Aí o que eu queria perguntar para você é o seguinte, quando eu falo então que eu não tenho orçamento, eu não estou necessariamente falando que eu não tenho dinheiro. Eu posso falar que eu estou sem previsão legislativa para um gasto. Seria isso? Na verdade, isso já é bem técnico, né? Tá. Porque para se gastar o dinheiro, a gente tem que ter cumpridos alguns requisitos. Sim. Antes de efetivamente gastar o dinheiro. Tá. E aí, 2 desses requisitos são, primeiro, ter a previsão na lei. Ter o crédito lá, a dotação orçamentária lá. Está prevista na lei orçamentária a despesa X. Né? Agora, a previsão orçamentária não significa que o dinheiro foi gasto. Significa só que tem uma autorização para aquele dinheiro ser gasto. Correto. Agora, além disso, o dinheiro tem que ter entrado nos cofres públicos. Sim. Tem que ter o dinheiro mesmo, o din-din, ali na conta daquele tesouro, seja o tesouro municipal, estadual ou federal. Então, esses são 2 requisitos indispensáveis para se realizar a despesa pública. Se tiver a previsão no orçamento e se tiver o dinheiro em caixa, aí pode gastar. Mas às vezes as pessoas fazem as perguntas assim, mas e se não tiver uma previsão orçamentária? É claro que o direito traz alguns instrumentos para isso. A gente vai ter lá os créditos adicionais, especificamente um deles é o crédito especial. Então, tem uma despesa que é necessária ser realizada, mas, no entanto, ela não foi prevista porque surgiu um novo cenário. Então, pode-se alterar essa lei orçamentária a partir da abertura do crédito especial. Ou então eu tenho já um crédito previsto, mas aquele saldo existente naquela dotação orçamentária é insuficiente para realizar o gasto que se quer. Então você pode ter uma suplementação orçamentária, né? Tanto no caso da suplementação quanto da abertura de crédito especial, o Poder Legislativo precisa de antecipadamente a realização da abertura desse crédito, autorizar o Executivo. Sim. Porque o nosso orçamento ele é compartilhado entre Executivo e Legislativo, porque o Legislativo precisa aprovar. Né? E aí eu costumo dizer também que a gente tem um elemento a mais aí. Que elemento a mais é isso? Porque a nossa Constituição fala em legitimidade. Né? Se a gente for lá no artigo 70 da Constituição, quando fala ali da função fiscalizatória, das ações do Tribunal de Contas, a gente vai identificar ali que uma das necessidades da fiscalização é abordar a questão da legitimidade, que não é a mesma coisa do que a legalidade. A legitimidade tem muito mais uma vinculação com os anseios da sociedade. Então, é algo mais político, sociológico e menos jurídico. E como é que eu vou conseguir aferir essa legitimidade, né? A legitimidade do gasto público? Eu só consigo entender, eu pessoalmente, só consigo entender a aferição dessa legitimidade, quando possível, se tiver havido a participação popular direta no processo de escolha das prioridades do Estado. Sim. Porque a prioridade ela não é pré-estabelecida por um ser sobrenatural. A prioridade é definida politicamente. Sim. E se é uma escolha política, se é que estamos numa sociedade verdadeiramente democrática, é preciso a participação da sociedade civil nesse processo. Sim. E aí a sociedade é que vai falar qual é a prioridade dela. A sociedade é que vai estabelecer qual rumo ela quer chegar, ela quer percorrer, e esse rumo precisa de dinheiro. As coisas não
né? Eu lembro lá da minha infância, o sítio Pica-Pau Amarelo, tinha lá o pirlim-pim-pim, né? Então você jogava o pó do pirlim-pim-pim, as coisas aconteciam. Não é isso que vai acontecer com o orçamento público, né? Sim. E aí, como é meio que o cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé e vice-versa. Então a gente tem que escolher. E aí, quando essa escolha é feita nos bastidores dos gabinetes, ela não tem como ser aferida a legitimidade dela. A legitimidade do gasto é aferida o seguinte: houve participação popular nas escolhas dessas prioridades? Houve. Ah, então legal. Então tem como aferir se a execução desse orçamento está levando em consideração aquela manifestação popular. E essa manifestação, ela pode ser direta ou indireta. Indireta por meio dos seus representantes no Poder Legislativo. Essa sempre ocorre, mas eu vou muito além disso. Imagino, tenho a convicção jurídica que essa participação, ela precisa ser uma participação no processo de elaboração do projeto de lei orçamentária. Correto. Muito bem. Em municípios... Primeiro, agradecer a presença, participação, professor Fred Riane, querido amigo da faculdade. Prazer, e registrar para os nossos ouvintes, eu vou registrar, o professor é tímido, mas nós vamos registrar que ele acabou de chegar no topo da carreira de docente de ensino superior. Muito obrigado. Ele foi sagrado professor titular, para os nossos ouvintes talvez não saibam o que é isso, ele é o topo da carreira, ele é o máximo que um professor consegue chegar dentro de uma universidade federal. Eu não poderia deixar de registrar essa sua conquista que muito nos honra lá na faculdade. Muito obrigado. E quanto ao nosso tema... A pessoa, vou puxar, né? A pessoa, por ser professora da Universidade Federal, já é por si só uma glória, uma conquista, né? Então o cara está no topo da carreira, topo professor. Da carreira. Meus parabéns, realmente. É um ato... Agradeço, muito obrigado. Um ato raro, né? Um ato muito singular e merece realmente os parabéns. Sim. E quanto ao nosso tema, o senhor está respondendo tão bem, se eu não entendi errado, é necessário, então, para o poder público gastar, ter o financeiro e o orçamentário. Exatamente. O financeiro é o dinheiro em si. Perfeito. E o orçamentário é uma previsão legal para que aquele gasto ocorra. Exatamente. Então é nisso que talvez o poder público é tão diferente da gente particular, né? Porque, por exemplo, eu basto ter, se eu tiver o financeiro, se eu for uma pessoa organizada, eu posso até ter um orçamento. Se eu não for, eu gasto do jeito que eu quiser. Fazer uma planilhazinha lá do Excel, né? Agora, o poder público, então, não pode gastar mesmo que tenha o dinheiro. Exatamente. Né? Agora, é óbvio, ele não vai conseguir gastar se ele tiver só o orçamento, porque ele precisa também do dinheiro. Do dinheiro. Esse é o raciocínio. Né? Exatamente. E eu já vi, professor, muita gente falar, e é uma coisa que até eu pessoalmente tenho dúvida nisso, apesar de ser formado em Direito, essas questões de emenda parlamentar. O que é emenda parlamentar? O que é isso, afinal de contas? Isso é muito interessante. Emenda é mais uma daquelas palavras do direito que tem diversos significados. Né? Quando a gente está falando, porque, por exemplo, emenda à Constituição. Sim, né? sim. Mas emenda parlamentar. A emenda parlamentar é toda a intervenção que o parlamentar faz, é toda a proposição que o parlamentar faz para alterar um processo legislativo. Então, em qualquer processo legislativo, tem a possibilidade do parlamentar emendar, fazer a sua proposta de alteração daquilo. Né? Quando a gente fala em processo legislativo orçamentário, e a gente se refere à emenda parlamentar, essa emenda parlamentar significa que, dentro de um contingente de despesas discricionárias, que são aquelas despesas que não têm uma destinação previamente estabelecida e obrigatória, o parlamentar pode escolher para onde ele quer mandar o dinheiro. Então, ele pode escolher encaminhar um montante de valores, vamos imaginar o parlamentar federal, para determinado município, para determinado estado, para determinada instituição. E hoje há a definição de uma isonomia do tratamento aos deputados e senadores, com todos podendo propor o mesmo valor para ser executado. E quando esses valores se referem à saúde, por exemplo, eles têm uma execução obrigatória pelo executivo. Né? Infelizmente, essa execução das emendas parlamentares, elas são muito utilizadas como moeda de troca para o executivo conseguir maioria no parlamento. Para que o executivo tem que conseguir maioria no parlamento? Basicamente por duas coisas. A primeira delas é que o Poder Legislativo é o órgão de controle e fiscalização do Executivo. A função dele, tão ou mais importante
do que legislar é fiscalizar a administração pública, né? Então, quando o chefe do executivo, seja federal, estadual ou municipal, tem a maioria do parlamento na sua mão, significa que ele não vai sofrer aborrecimento com as pessoas querendo controlá-lo, né? E o outro elemento aí que faz com que o executivo queira essa maioria no parlamento é que quando ele faz propostas para que haja um processo legislativo, para a criação de novas regras para a sociedade, ele tendo maioria, essa proposta vai ser facilmente aprovada, né? E como é que é construída essa maioria na política brasileira, na nossa política nacional? Exatamente, não só dessa maneira, mas essa maneira ela é muito significativa, a partir de uma relação, vou dizer assim, um tanto quanto promíscua entre executivo e legislativo, independentemente da matiz ideológica de quem está lá de plantão, né, nesses cargos públicos políticos. Porque o parlamentar vai lá e faz a sua emenda ao orçamento. Ele vai lá e propõe recursos financeiros para determinadas instituições ou outros entes políticos. E aí aquilo que não é de execução obrigatória por parte do executivo, é como se o executivo falasse, meu amigo, eu vou liberar essa emenda lá para a sua base eleitoral, mas tem que votar comigo aqui. Entendi. Aí o parlamentar, que a sua função, por essência, na gênese dele, é fiscalizar o executivo, ele fica amarrado. Ele fica amarrado, ele se vende. Por que ele se vende? Porque ele quer se perpetuar no poder. E aí, quando ele leva o dinheiro para aquele município, por exemplo, para fazer a creche, para fazer uma UPA, para fazer uma escola, uma ponte ou asfaltar... Comprar maquinário, né? Comprar maquinário. Quando ele está levando aquele dinheiro lá, isso significa que a base eleitoral dele está sendo grata a ele. O prefeito, né, que não tem dinheiro, porque os municípios brasileiros, né, só para a gente ter uma ideia, fazendo um parênteses aqui, mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Sim. Então, nenhum deles tem autonomia financeira para só com seus recursos se sustentar. Então, precisa de recursos, tanto do governo estadual quanto federal. Então, os parlamentares desses níveis aí da federação transferem o dinheiro. Transfere o dinheiro, vira para o prefeito, o vereador, eu preciso da sua ajuda. Porque quem tem voto mesmo é o vereador. Sim. É o prefeito, está lá na ponta. E aí entra naquilo que até eu publiquei um livro ano passado, tem um capítulo que eu falo sobre o neocoronelismo, né? Porque, na verdade, é uma forma contemporânea do exercício do coronelismo, lá da primeira metade, final da primeira metade do século XX. Verdade, né? Verdade. Só mudou os institutos que estão em torno. Exatamente, né? exatamente. É um certo curral eleitoral a partir do orçamento. Né? Perfeito. Usando o orçamento como forma de se perpetuar, e se perpetuar no poder. Então, por isso que é tão difícil ter renovação, né, parlamentar. Perfeito, exatamente. É difícil. Os parlamentares acabam tendo nesses recursos de emendas parlamentares um instrumento de campanha não política, mas eleitoral, durante os 4 anos que ele está lá. Porque cada ano você tem um orçamento, e você tem essa execução sendo executado, e aí até acho que isso é muito complicado do ponto de vista da isonomia política, né? Se tem algum cidadão ligado à comunidade, seja o setor produtivo, seja a classe trabalhadora, e que tem boas ideias, ele tem muita dificuldade de fazer uma competição legítima e isonômica com quem já está no poder, porque quem está no poder conta com essa possibilidade, além de outras, né? Então, são recursos, verba de gabinete, indenizações de gastos que são feitos, que no final de um mandato são alguns milhões, talvez até centenas de milhões que estão ali à disposição do parlamentar para fazer campanha eleitoral, e o cidadão normal que queira entrar na vida pública
representando um segmento da sociedade, vai ter dificuldade em fazer essa competição aí. Isso que o senhor está pondo dentro da mais absoluta legalidade, né? Exatamente. Nós não estamos falando aqui de manobras corrupção, ilegais. Não, nenhum momento. Podem ter também outras manobras ilegais, mas tem. isso tudo que o senhor está abordando é dentro da previsão legal, né? Exatamente. Agora, por exemplo, já que você tocou nesse ponto, hoje está muito em voga a questão do orçamento secreto, né? O que é esse orçamento secreto, né? Sim. Eu vou dar alguns dados para vocês, só para vocês ficarem estarrecidos, né? O orçamento secreto, ele, uma média aí, gira aí de 2020 para cá, em quase 20 bilhões de reais. Isso é muito mais do que o recurso financeiro para todo o orçamento do Judiciário Federal. Isso é um orçamento muito maior do que a maior parte dos ministérios dentro do próprio Executivo. Aí vocês vão falar assim, mas o que tem nisso? Qual o problema que tem o orçamento secreto? Um monte. Quase que incontáveis problemas. Então vamos começar pelo primeiro problema. Vamos imaginar de uma forma bem pedestre, com a linguagem bastante coloquial, que o Estado fosse a minha empresa. Só que eu não tenho direito de saber qual é o orçamento da minha empresa. Eu não tenho direito de saber onde o dinheiro da minha empresa, né, o faturamento da minha empresa está sendo gasto. Mas por que você está falando isso, Riane? Simples. Nós, cidadãos, somos os verdadeiros donos do Estado. Sim. Nós é que aportamos recursos financeiros do Estado e devemos estabelecer quais as prioridades de gasto do Estado. Olha só, eu não estou falando em corrupção com orçamento secreto. Eu só estou falando que, até porque há notícias nos jornais que há uma fábrica de corrupção com isso aí. Mas por quê? Olha, em primeiro lugar, porque a gente não sabe para onde o dinheiro está alocado. Quando eu falei em emenda parlamentar aqui, eu sei que o parlamentar X está propondo no orçamento um gasto Z com a instituição W, para o município tal. O orçamento secreto, você tem lá uma verba assim, para o relator do orçamento. 20 bilhões, 18, exatamente. Então está lá. Agora, como é que isso é gasto? Negociação política, bastidor político. Eu vou ousar afirmar negociações, no mínimo, pouco democráticas e pouco transparentes. Sim. Né? Não republicanas, né? Sim. Porque as coisas são feitas nos bastidores, às escondidas. Eu acabei de falar para vocês, o princípio da legitimidade determina que a sociedade participe desse processo. Você tem um orçamento secreto, ela está excluída. Mas vamos deixar esse princípio de lado, vamos pegar outros princípios. O princípio da publicidade. Não, está lá. Não, peraí. Está lá, mas está lá um valor genérico para uma pessoa. Como é que é? Princípio da transparência, que é mais do que a publicidade. A transparência significa que aquilo tem que ser entregue para a sociedade de forma que a sociedade compreenda o que significa aquilo. Eu não posso pegar um orçamento que é maior do que de todo o Judiciário Federal e alocar numa rubrica. Sim. Quer ver mais princípios violadores? O orçamento público, ele precisa ser detalhado ao máximo possível, ele precisa ser especificado. Os gastos estão sendo realizados onde? Então as rubricas, elas têm que chegar ao máximo de detalhes possível. Quando eu tenho o orçamento secreto, eu tenho o agrupamento das informações, o que a gente tem, na verdade, é a violação a esse princípio da especialidade, da especificação. Tem até um princípio de dotação específica, né? Exatamente. Dotação, né? Aquele númerozinho ali tem que ser... Significa por exemplo, uma coisa. Saúde, eu tenho que ter lá as minúcias do que é remédio, exatamente, do que é equipamento. Do que é pagamento de pessoal, não é isso? É essa a ideia, né? Exatamente. Não basta nem ter assim, gasto com o hospital. Não, né? não pode. Então, por quê? Porque no hospital você pode comprar um equipamento, um tomógrafo, isso vai ser uma despesa de capital, mas você pode pagar a luz, o servidor público. Como se diz, do alfinete ao foguete. Né? Você não pode ser qualquer coisa. Né? Exatamente. Professor, então, a emenda parlamentar é um pedido do parlamentar para modificar o orçamento em favor da sua, vamos dizer, do seu interesse. Seu interesse. Ponto. Exatamente. Beleza. E nessa emenda parlamentar, pelo que você falou, ela vem bem discriminada. Perfeito. Apontando
qual o deputado responsável, para onde que foi aquilo, em favor de quem que foi revertido e quanto. Exato. No orçamento secreto, isso também é uma emenda do relator, não, do parlamentar, como você falou? Do parlamentar, que é o relator. Do orçamento. Do orçamento. Então, sempre tem na comissão mista do orçamento no Congresso, sim, sempre tem um parlamentar que é o relator do projeto. Sim. Ele pode ser deputado ou senador. Ou senador. Né? Porque é uma comissão mista, né? Exatamente. Então, essa emenda do relator sempre existiu. Sim. Qual que é o problema? Porque ela existiu como um mecanismo para uma adaptação, um ajuste técnico, se tiver alguma irregularidade técnica na alocação de um recurso financeiro, é para isso. E o que houve foi uma deturpação, uma corrupção dessa finalidade para... outro princípio que eu esqueci de falar aqui para vocês, o princípio do planejamento do Estado. O Estado precisa se planejar, inclusive do ponto de vista financeiro. Sim. A gente tem 3 leis orçamentárias, PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, significa que o Estado, para parar de enxugar gelo e para fazer transformações que sejam estruturais e consistentes, ele não pode ficar resolvendo as coisas no varejo. Ele tem que se planejar para fazer intervenção e gastar da melhor maneira possível. O menor quantidade de recursos para o maior benefício para a sociedade. É o princípio da eficiência, né, inclusive. Exatamente, princípio da eficiência. Então, quando o Estado passa a atender o varejinho político, interesses políticos, eu nem estou falando que não sejam legítimos. Pode ser que aquela demanda ali para aquele município, para aquela comunidade, seja altamente relevante. Sim. Mas o planejamento disso, eu falei lá no início da nossa conversa, eu falei assim, o Estado não tem dinheiro para resolver todos os problemas de uma vez só. Né? Então, é preciso que se planeje para que os problemas sejam resolvidos da melhor maneira. Quando a gente vai tratando no varejinho, o que vai acontecendo? As coisas ficam pulverizadas e o problema continua, o problema persiste. E esse orçamento secreto, se eu não entendi errado, então ele fica na mão do Executivo e do Legislativo, em conjunto ali. Exatamente. E ele, se eu também não entendi errado, ele é vamos dizer assim, uma piora, algo mais grave do que já essas emendas parlamentares. Ou seja, ele pega todos os defeitos que as emendas parlamentares já têm e transforma em regra. E aumenta mais alguns. Exato, agrega outros. Ele pega todos e pega outros. Porque ele pega porque, por todos exemplo, e faz... a emenda não viola a publicidade. Não. Ele viola. Exatamente. Então ele pega todos os defeitos que uma emenda individual tem e transforma isso em mais grave na medida que isso é feito nos bastidores, sem transparência, sem publicidade, violando princípios técnicos da elaboração do orçamento. Então Agora, isso. A princípio, ele não afastaria as outras exigências de licitação, etc. e tal, né? Não, porque aí a gente está falando na execução do orçamento. Lembra, eu acabei de falar, né? Eu falei agora mesmo que a gente tem alguns requisitos que precisam estar cumpridos para a gente poder gastar o dinheiro. Então, assim, 2 importantes aqui primeiro tem que ter previsão orçamentária, na quantidade, no valor que eu quero gastar. Segundo, esse dinheiro tem que estar de fato nos cofres públicos, disponíveis para serem gastos. Mas há outros requisitos. E aí, um outro requisito é que os procedimentos administrativos necessários sejam tomados previamente. Então, se quiser fazer uma obra pública, vai ter que fazer uma licitação. Sim. Se quiser comprar algum produto, vai ter que fazer licitação. Contratar algum serviço, a não ser os casos que a própria legislação... permite as dispensas. Sim. Exatamente. Então, já que, vamos dizer, a execução orçamentária não foi alterada pelo orçamento secreto, por que é mais tendencioso a corrupção o orçamento secreto? Porque ninguém sabe onde o dinheiro vai ser gasto. Não tem a transparência. Se tem a transparência, eu já sei que o dinheiro vai ser gasto no lugar X, eu posso até, eu quero saber a obra desse município aqui. O deputado tal falou que mandou um dinheiro lá para fazer uma creche. A creche foi construída? Não foi construída? Agora, quando não tem isso transparente, a gente fica
mais perdido no processo de fiscalização e controle. Sim. Imagino eu que isso até compromete o processo de fiscalização pelo próprio Legislativo, mas também pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e, importantíssimo, pela sociedade civil. Sim. Correto. Sim. Não, pelo início da sua fala, se o orçamento padece de alguma legitimidade, o orçamento secreto, então, é ilegítimo, né? Vamos dizer assim. Não tenho o menor pudor em falar que ele é ilegítimo mesmo. Sim. Ô, professor, e outra coisa que me ocorreu aqui. O senador, presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, eu vi ele falando recentemente, né, que ele não gosta da expressão orçamento secreto, porque ele disse que o orçamento é público, né? Ainda que a gente queira admitir que ele está correto, e claro que a gente não está querendo de maneira nenhuma atacar pessoalmente o senador, não é essa a finalidade, né? Ele pode ser público, mas transparente não é, né? Pelo que você está falando. Exato, exatamente. A transparência vai além da publicidade. Né? Perfeito, Luiz, isso mesmo. Então, assim, não basta ser público, mas tem que ser transparente. Né? Então vamos mudar o nome do orçamento, então, orçamento opaco. Perfeito. Então beleza, ele não é secreto, não é opaco. Semana passada a gente em sala de aula estava discutindo essa questão da transparência, então os alunos levaram, cada grupo buscou uma questão orçamentária para trabalhar e produzir algo, né? Então eles chegaram à conclusão que muitas vezes a gente tem o orçamento opaco, que é independentemente de ser o secreto, a própria execução regular do orçamento, ela não tem a publicidade toda que a gente gostaria que tivesse. Né? Ô, professor, quais são, se é que tem, né, específico, punições para não cumprimento de orçamento? Como é que funciona isso? Esse é um detalhe, né, assim, complicado, né, do ponto de vista técnico, né? Eu tenho uma compreensão muito peculiar, porque eu imagino que o orçamento, se fala muito no Brasil que é autorizativo, né? Eu não imagino que o orçamento seja esse orçamento autorizativo, principalmente quando ele está cumprindo determinações constitucionais para as transformações sociais necessárias, para a gente ter uma sociedade mais fraterna, né, mais equilibrada, mais harmônica, né? Mas, de um modo geral, se compreende, sim, que pelo menos uma parte considerável do nosso orçamento é discricionária. Entendi. Ou seja, cabe a escolha de quem está executando. Do executor. Exatamente. Olha, se eu tenho um volume muito grande de despesa discricionária, eu vou te afirmar que o orçamento foi mal feito. Por quê? Porque houve uma previsão de receita além do que deveria ocorrer, o que gerou a possibilidade de se estabelecer um volume muito grande de despesa. Muitas vezes eu creio que isso não é feito assim por incompetência, mas é feito de caso pensado. Sim. Por quê? Porque aí sim ele tem uma discricionariedade para fazer aquele gasto. E aí ele escolhe onde ele quer, e aí ele tem margem de manobra para negociar com o Congresso. Eu não vou executar isso, eu vou executar aquilo. Não existe uma substancialidade no orçamento, né? Ele é só para inglês ver, né? Ele é só formal. Nessas questões discricionárias. Quando acontece esse tipo de distorção, né? Exatamente. Porque se eu não entendi errado da sua fala, o adequado é que o orçamento esteja bem ajustado ao financeiro, né? Exato. Eu devo pensar num orçamento que de fato reflita o dinheiro que vai entrar. Exatamente. De maneira que se eu quiser gastar em coisas que eu quero, mas que não tem previsão orçamentária, eu não consigo, porque não tem. E aí me trava. Exato. E ao mesmo tempo, o dinheiro que entra eu tenho onde tem que gastar, exatamente. Para não ter dinheiro sobrando, né? Exatamente. Porque se tiver dinheiro sobrando, isso pode ser justificativo, inclusive, para abaixar tributos. Crédito especial. Não, olha só, se está o dinheiro sobrando e a sociedade está feliz, satisfeita, significa que o tributo pode ser mais baixo. De fato. Minha carga tributária pode ser mais baixa. O financeiro vem do tributário, né? Exatamente, financeiro. É fato, em grande o Estado parte não produz receita em geral, né? É verdade. Ô, professor, outro dia eu li, eu não vou ter precisão para cravar o número agora, mas alguma coisa em torno de que o orçamento do Brasil seria, né, para 2023, seria de 4 trilhões e 700 bi, salvo engano. Né? Eu peco aqui de não conseguir dar a precisão desse número, mas foi alguma coisa assim que eu li. Isso significa que o Brasil, então, pretende arrecadar de tributos 4 milhões Não, 4 bilhões. 4 trilhões e 700 4 trilhões. bi? Não necessariamente. Por quê? Porque a receita
não é só receita tributária. Pode ter receita, por exemplo, no processo de privatização, pode ter receitas por operações de crédito. As operações de crédito, vamos dizer entre aspas, são os empréstimos, né? Sim. Pode ter um empréstimo, colocação de títulos do governo Sim. no mercado. Multas. Nesse ponto parece um pouco com a gente mesmo, né? Ou seja, o que eu tenho de dinheiro é o que eu ganho trabalhando, é o que eu vendo de patrimônio. Isso. É o que eu pego no banco para poder comprar alguma coisa, né? Exatamente. Aí a soma desse bolo todo é o financeiro, né? Exatamente. E o Estado é a mesma coisa, então, né? Aí você vai fazer a previsão em que você quer gastar, Sim. né? Sim. Quero me alimentar bem, eu quero fazer uma reserva para comprar um imóvel, eu quero fazer uma reserva para fazer uma viagem, tenho que pagar a minha conta de luz, meu celular. Então, é assim que o Estado funciona. O Estado tem lá a previsão de receita e tem a previsão de despesas. E quanto mais justo isso, melhor. E quando se fala dessas questões de déficits de orçamento, o que é isso, afinal de contas? Eu acho que o pessoal vê na TV não entende. Eu mesmo não entendo. Isso significa que se deu déficit, é porque se gastou mais do que entrou de recursos financeiros. Tá. Ou aquilo que entrou de uma forma definitiva, o dinheiro agora é do Estado. Porque às vezes entra o dinheiro, mas aquilo que a gente chama de receita só no sentido lato, que é, por exemplo, uma operação de crédito. Sim. Né? Vai ter que ser devolvido o dinheiro àquele que emprestou. Sim. Né? Então, não incorpora o patrimônio público, não engorda os cofres públicos, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente tem o total das despesas executadas até o dia 31 de dezembro, maior do que aquilo que o Estado efetivamente arrecadou em receitas em sentido estrito, significa que a gente teve um déficit. Né? A gente pode gerar superávit primário. Por quê? Então significa que em um determinado ano a gente nem precisou fazer empréstimo. Não. Quando a gente fala de superávit primário, em resultado primário, a gente está falando o seguinte, total de receitas menos o total de despesas. Mas a gente exclui as receitas financeiras e as despesas, né, com o pagamento da dívida pública, por exemplo. Então a gente exclui isso e assim, vamos imaginar a situação ideal do Estado. Então a gente pega tudo que ele arrecadou e tudo que ele gastou. Deu resultado positivo, superávit primário. Resultado negativo, o déficit primário. Entendi. Agora o superávit, essa expressão também, eu já ia falar sobre ela, o senhor já emendou aí. O superávit primário que a gente veio falar, então, ele não toma em conta questões de operações financeiras. Os juros pagos ou os juros recebidos. Tá. Então, por exemplo, Tá fora. Por isso que se diz, então, que usa o superávit para pagar juro de dívida que o Estado tem? É por isso. Eu faço o superávit para pagar os juros. Exatamente. E aí, assim, uma outra questão, já que você tocou nisso, que é direito financeiro puro, é a questão do teto de gastos. Né? O teto de gastos é só regra de direito financeiro. Né? Se estabeleceu um congelamento das despesas públicas por 20 anos. E esse congelamento ele é péssimo do ponto de vista econômico, porque engessa a capacidade do Estado intervir no processo produtivo, por exemplo. Ele impacta no orçamento também? Exato, também, porque né? Exatamente o governo está proibido de gastar mais do que aquele valor estabelecido lá em 2016, 2017. Tá. E aí eu dou vários exemplos absurdos. Naquilo que o Estado gastou R$100 mil em 2017... Vai ter que gastar agora. Ele precisa continuar gastando 100 mil. Só corrigido monetariamente. Correção monetária tem. E aí, qual que é o problema disso? Por exemplo, né, a gente, por mais que a nossa taxa de natalidade venha diminuindo ali, né, a gente tem ainda um crescimento vegetativo positivo. E a gente tem mais velhos hoje do que a gente tinha antigamente. Sim. Então, pensar que em 20 anos eu vou ter mais gente na escola pública e o mesmo recurso financeiro, pensar que em 20 anos eu vou ter mais gente no sistema público, porque mais idosos terão e mais pessoas nascerão. Entendi, porque você está com dizendo o mesmo que de toda valor. Forma a população está aumentando, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, na verdade, do ponto de vista per capita, cada vez mais eu estou investindo menos
em saúde e educação. E de certa forma também, isso me parece que, pensando nisso agora, que eu nunca tinha parado para pensar, ele dá uma engessada também naquilo que era prioridade naquele momento, né? Perfeito. Porque se naquele momento o Estado estava gastando mais numa área e menos na outra, e se eu digo que aquilo passa a ser o teto, então aquilo que no momento estava deixado de lado continuará sendo deixado de lado, e aquilo que no momento era prioridade continuará sendo. Agregando a complexidade da própria transformação que o senhor trouxe. Exato. Que é aumento populacional, Perfeito. Migrações de população, né? Vamos imaginar que 20 anos eu começo a ter muito mais velho do que pessoas novas. E aí eu vou gastar mais dinheiro com gente nova do que com gente velha. Exato. Mas eu tenho mais velho do que novo. Exato. Né? Olha só. Vai gerando uma série de distorções. Exatamente, uma série de distorções. Do ponto de vista só teórico, alguém poderia falar assim, não é bem assim. Por quê? Porque, na verdade, é um teto de gasto, você pode tirar de uma área mais e jogar para outra área. Né? Você poderia fazer esse movimento. Mas, na prática, o que a gente tem são várias distorções. E eu vou te dar um exemplo da distorção da universidade. Fazer um parênteses antes de chegar na universidade, porque eu vim nessa questão do teto de gastos para mostrar exatamente essa relação do orçamento público com o gasto público, né? E a gente estava falando lá de pagamento de juros. Né? A lei de responsabilidade fiscal, uma das funções dela era exatamente trazer uma certa segurança jurídica para o mercado, que o mercado receberia o recurso. O credor do Estado saber que vai receber, porque o Estado não vai gastar mais. Exatamente. Aí, não só isso tendo sido feito em 2001, agora a emenda do teto de gastos, o que ela disse foi o seguinte, olha, nós vamos gastar nesse limite por 20 anos, salvo o pagamento da dívida, que aí a gente não tem limite para pagar, é infinito. Pô, então legal, você pode pagar, você pode pagar o você beneficia o credor de dois lados, né? Você Exato. evita que o Estado gaste com outras coisas e ainda garante que com ele o Estado possa gastar o que for preciso. Perfeito, é essa a lógica. Você ingessa tudo menos o pagamento do credor. Exatamente, é essa a lógica. Às vezes eu cito o seguinte que podia exemplo. colocar o teto de gasto para o credor também. Exato, porque, eu costumo dizer, eu falo o seguinte, se você sentar na mesa de um botequim, conversando com um empresário, o empresário fala que ele, estava com a dívida X e tal, sentei no banco, negociei com o meu gerente, consegui reduzir essa dívida. O que você vai falar do empresário? O cara é bom mesmo, hein? Isso aí. O cara é um puta gestor, não é isso? Aí. Aí se falar assim, o Estado vai sentar lá para negociar essa dívida, o que você vai falar? Estado caloteiro, quebrando contrato, não sei o quê, né? Sim, então são os olhares, né? A forma que a gente pode enxergar esse cenário. Né? Mas aí, voltando para o teto de gastos, com relação à universidade, né? A gente estava falando nas distorções. Né? Os economistas, aqueles que têm a concepção mais liberal do Estado, eles advogam a tese que o Estado ele precisa cada vez mais ser autossustentável, sem ser um grande ônus para o cidadão, e as universidades elas precisam ser autossustentáveis. Né? Aí a universidade vai ao mercado e contrata parcerias. E aí, esse contrato de parceria, o seu parceiro, a sua parceira vai ter que jogar dinheiro dentro da universidade. E aí isso é feito a partir do quê? Do depósito do dinheiro na conta única do Tesouro Nacional. Ela joga numa conta geral? Conta geral. Aí agora, a universidade, ela tem que ter contrato para cumprir. Ela tem um contrato que ela recebeu alguns milhões de reais, 10, 20, 30 milhões de reais, mas ela tem que cumprir, ela tem que pagar fornecedor para aquele equipamento, ela tem que contratar pessoas para exercer determinada atividade. Isso está tudo no caixa geral lá que está travado pelo teto. Exatamente. Então a lógica é completamente perversa. Ou seja, você não consegue, o limite de teto não te permite fazer aquilo mesmo que os caras indicam que seja feito. Exato. Que é captar dinheiro, na iniciativa privada. Porque se eu captar dinheiro na iniciativa privada e jogar dentro do meu caixa... Eu estou bloqueado pelo teto.
Então, você não consegue crescer, olha a né? esquizofrenia, desculpa aqui a expressão, né? Mas olha que loucura. Sim. Então, assim, eu vou agora, o governo não liberou, proibiu, bloqueou o gasto nas universidades, mas só que a universidade ela tem a obrigação com aquela pessoa, contratual, inclusive ela tem multa se ela não cumprir. E como é que faz? E assim, eu pensei agora até no sentido de a autarquia, que é a universidade, salvo engano, nem de autonomia. Exato. Então, assim, tá, vamos dizer, rompendo com o sistema todo aí, já que você vincula, você rompeu com a autonomia. Desde a etimologia da palavra até o operacional mesmo. É porque o teto de gasto ele vale não só para administração direta, né? Mas também para indireta, né? Para as autarquias, porque as autarquias que são dependentes, o orçamento delas está contido no orçamento do ente político. Então, as universidades federais, né? O orçamento delas está contido no orçamento geral da União. Sim. Professor, uma outra coisa também que a gente vê muitas pessoas comentando, e o que eu sei que todo mundo sabe é que demora para sair, o tal do precatório, né? Precatório, ele também é uma previsão orçamentária para pagamento, não é isso? Sim. E demora muito mesmo. Por que demora? E recentemente nós tivemos também a tal PEC dos precatórios, né? Você pode falar um pouco também sobre isso? Vamos lá. A gente tem mais de uma PEC dos precatórios. Né? E o que é o precatório? Quando um particular, seja pessoa física ou jurídica, demanda contra o Estado e o objeto disso vai resultar no pagamento financeiro por parte do Estado quando ele é vencido nessa demanda, o Estado não pode ser executado como um particular. Eu não posso ir lá pegar o hospital do Estado. Né? Sim, claro. E tem uma lógica de planejamento financeiro orçamentário. E esse planejamento indica que, olha, para eu gastar esse dinheiro, eu vou ter que colocar no orçamento que está sendo elaborado esse ano para ser pago no ano subsequente. Sim. Bom, essa é a lógica do precatório. Claro. Aí o juiz decide, ofício para o executivo para poder gastar isso. Só que naquela concepção que o orçamento é uma mera autorização de gastos, escolhas precisam ser feitas porque não tem dinheiro para tudo. Aí eles pararam de pagar os precatórios. Escolhe não pagar o precatório. Né? Aí escolhe não pagar. Só que, no meu ponto de vista, não é simples assim. Em primeiro lugar, porque o precatório é o cumprimento da decisão judicial. Então, quando aquele ente público, político, não está pagando o precatório, significa, em última instância, que ele está descumprindo a execução daquela sentença judicial ou daquele acordo. É uma ofensa até o próprio Poder Judiciário. Exatamente. Por isso que na minha mente aqui seria o caso, o Supremo já entendeu que não é, mas seria o caso de decretação de intervenção. Ah, sim. Olha. Porque aquelas decisões daquele órgão do Estado estariam sendo descumpridas. Né? Então, lá no artigo 34 da Constituição, quando ela fala lá que é proibida a intervenção, salvo nos seguintes casos. Aí a gente tem ali os princípios constitucionais sensíveis que a gente tem uma decisão judicial que não está sendo cumprida. Sim. Bom, mas é exatamente porque historicamente isso não vem sendo cumprido que mudanças na Constituição foram feitas, inclusive criando uma série de dispositivos no ato das disposições constitucionais transitórias sobre formas de se postergar o pagamento desses precatórios. Muitos deles entendidos pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais. Mas tem algumas outras situações que acabaram tendo alguma repercussão prática bastante razoável. Uma delas é a criação daquele precatório alimentício alimentar que tem o privilégio no pagamento com relação aos demais pagamentos. E uma coisa que saiu dos precatórios e passou a chamar vulgarmente por todos de RPV. Sim. O que é RPV? Né? Requisição de pequenos valores. Então, se aquele valor a ser percebido pelo particular em face do Estado é considerado um pequeno valor, imediatamente o juiz já determina que seja realizado aquele pagamento. Sim. Então, isso veio facilitar muita coisa
na vida das pessoas que demandam e são exitosas com relação ao Estado, porque demanda contra o Estado é uma coisa infinita. Demora mais do que obra de igreja, né? Eles não falam obra de igreja, é uma coisa que não acaba. Demanda com o Estado é assim. Inclusive, muitas vezes, os procuradores descumprindo realmente alguns princípios, né? Como a própria celeridade processual, a partir da procrastinação por interposição de recursos sabidamente indevidos. Então, esse cenário é perverso por particular, porque ele já teve, num primeiro momento, o seu direito violado pelo Estado. Sim. Ficou ali 10, 20, 30, 40 anos demandando. Aí, quando ele tem o êxito, aí demora mais 10, 20, 30 anos para ele receber, porque está lá na fila de precatório. Então, realmente, essa situação do precatório, ela é muito delicada, vem sendo propostas algumas alterações nesse mecanismo de pagamento, mas muitas delas são para retirar direito de quem já teve direito violado. Por que ele foi demandado do Estado? Porque o Estado violou o seu direito. Por que ele obteve o êxito do Estado? Porque um órgão do Estado, chamado Judiciário, falou que o outro realmente violou o direito. Sim. Então, cada vez mais, aquele que é penalizado pelo Estado sofre uma outra pena. Em última análise, você está comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Totalmente. Porque, afinal de contas, fui lá, processei o Estado, ganhei, recebi, reconhecido aqui o direito que eu tenho para receber, e agora eu tenho que esperar a vontade do Estado. Vulgarmente falando, é aquele negócio assim, devo, não nego, pagarei quando puder. Porque antes de sair a decisão judicial... Acho que é até pior, né? Pagarei quando eu quiser. Quando eu quiser. Exatamente, quando eu quiser. Nem quando puder, é verdade. Quando eu quiser, exatamente. Professor, uma outra questão também envolvendo orçamento e direito financeiro que a gente tem visto atualmente na mídia, de modo geral, é o seguinte: o presidente Lula foi eleito, né? O Lula foi eleito presidente, né, melhor dizendo, e teve uma discussão, né, acho que está tendo ainda uma discussão no Congresso para garantir o Bolsa Família de R$600. Eles estão falando isso, né? É o termo coloquial, mais vulgar que a gente ouve. Parece que a previsão orçamentária era de R$450, e aí agora tramitou uma proposta de emenda ou projeto de lei para autorizar esse pagamento, né? Isso foi basicamente um pedido. Não, foi uma lei, na verdade, para poder autorizar um pagamento maior, então. Na verdade, foi uma proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de teto de gasto, a gente não está falando em superávit ou déficit. A gente está falando, assim, só para gastar até aqui. Quem vai definir se é superávit ou déficit, que vai dar no exercício subsequente, dentro de uma realidade, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela tem um anexo próprio, que é o anexo de metas fiscais, né? Então, ali que vai estar superávit ou déficit. Não importa se vai ser superávit ou déficit, outra coisa é o teto de gastos. Então, independentemente do resultado, eu não posso gastar mais do que aquilo que foi estabelecido. Independentemente do Lula ou Bolsonaro ganhando, os R$600 que já vêm sendo praticados não teriam como ser suportados pelo Estado brasileiro sem extrapolar o teto. Entendi. Então, a questão do benefício bate no teto. Exato. Vai extrapolar o teto. Por isso a questão da emenda constitucional. Vamos imaginar até que a gente está no paraíso, então vai chover dinheiro aqui no Brasil. Aí tem dinheiro para pagar os R$600, só que vai bater no teto. Então, a proposta que eles têm é exatamente de retirar do cálculo de gastos esses valores, para que o teto não seja comprometido. Mas como é que o Bolsonaro pagou isso aí? Não, o Bolsonaro pagou porque ele teve retirado do teto essa possibilidade, porque a pandemia, etc. Então, a gente teve lá atrás, né, no início da pandemia, nos 2020, a possibilidade da abertura, que eles chamaram na imprensa de orçamento secreto. Né? Então, desculpa, orçamento secreto não. Eles chamaram de orçamento de guerra, né, porque quase como assim, uma forma bem singela, né? É quase como se a gente tivesse dois orçamentos em paralelo. Né? Aquele que é gasto com a pandemia e aquele que é o ordinário do Estado. Né? Entendi. Aí esse ordinário tinha teto. O da pandemia já tinha uma liberdade. Tinha mais liberdade. Então, por isso que... Aí, voltando para as condições normais,
o teto que já estava estabelecido impacta na possibilidade do pagamento do benefício. Perfeito, exatamente isso. Sim. Professor, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, então, você fez algumas críticas, aí, bastante, né? Críticas ao orçamento secreto, mas entende também que o orçamento, de modo geral, ele já tem uma promiscuidade, né, na maneira como as emendas são tratadas e tudo, só que vamos dizer assim, esse orçamento secreto acabou vindo para tornar mais promíscuo ainda o negócio. É a cereja no bolo da... Exato. Na verdade, assim, eu sou contra, pessoalmente, as emendas parlamentares individuais ao orçamento. Tá. Há outras possibilidades de emendas parlamentares que cada vez mais estão sendo menos usadas, né? Que são, por exemplo, emendas de bancada. Então, independentemente do partido, os parlamentares daquele estado, a partir de um plano de intervenção, de planejamento, de desenvolvimento de uma região no estado, apresenta aquilo. Ou então, uma determinada área, né, uma determinada matéria, você tem uma comissão lá, temática, aí a comissão pode propor o recurso financeiro para aquela temática, né? Sim. Então, isso eu vejo com muitos bons Saudável, olhos, né? saudável. O problema é quando os diversos princípios e o próprio planejamento do Estado é violado para atender essa pretensão. Os parlamentares, o que é que eles falam? Não, tem uma bondade intrínseca nisso aí, porque nós estamos atendendo a necessidade lá da minha base, né? Na verdade, é aquilo que eu falei, eu vejo isso muito mais como o neocoronelismo do que propriamente a intervenção. Porque, de verdade, o que o deputado lá em Brasília, o senador, passa a fazer? Ele é o vereador. É o vereador lá na capital do país. O vereador conseguindo para o popular um favor da prefeitura. Exatamente, é isso aí. Sim. Então, o bujão de gás no município é a retro, o caminhão que o deputado manda para o município. É o ônibus escolar, é a creche. Né? Então, assim, é bom para o município, mas as coisas estão vindo sem um desenho de uma política pública. Né? Vamos gestar uma política pública para o transporte das escolas rurais. Então, você tem um desenho de uma política pública, existe uma finalidade a ser atingida, existe um instrumento de monitoramento da execução daquela política pública, existem formas de controle. Então, você tem muito mais possibilidade de ser exitoso nessa política do que quando as coisas são no varejo, pinga gotas ali, verdade, né? Verdade. Então, essa é uma visão. Mas... E tem aqueles outros dois problemas que você mencionou, né? Tanto a criar dificuldade de renovação do legislativo, perfeito, né? Pela manutenção da base. E eu pensei até em outro problema aqui, que é o seguinte: municípios e regiões mais bem posicionadas acabam ficando sempre melhor posicionadas, porque elas tendem a conseguir mais emendas que outras tem mais regiões parlamentares abandonadas, né? É possível. Eu não tenho dados assim, sim, mas é possível, isso, é bem possível. Porque quebra essa lógica de política pública, né? Exato, você falou, quebra a lógica de política pública. É um gasto de dinheiro público no varejo, né? E não a partir de uma concepção de planejamento, que é a ideia do orçamento. Exato, exatamente. Mas assim, eu tenho o Luiz já sinalizou aqui, né? Para a gente ir andando, concluindo e tal. Então, assim, eu tenho uma visão. Eu sou uma contradição ambulante, sabe? Mas isso é bom. Até aqui não pareceu, não. Porque a gente começa a perceber coisas que a gente precisa mudar, né? Sim. Mas por que eu estou falando isso? Ao mesmo tempo que às vezes eu fico cético com a possibilidade da sociedade amadurecer, né? Porque o problema não é do Estado, né? O problema é da sociedade brasileira. O Estado é feito de pessoas que estão na sociedade. O político é brasileiro nato. É o brasileiro nato, né? Ele não é estrangeiro. O Estado é uma instituição, né? Alienígena, né? Não caiu de somos paraquedas. comandados por argentinos. Então, quando a gente, o Estado está ruim, é porque a sociedade está ruim. Então, olhando para a sociedade, às vezes me dá um certo desalento, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu faço um exercício assim, de olhar pelo retrovisor e verificar como era, né? Já foi pior. Né? Foi pior, né? Então, assim, né? Quem advoga ao retorno da ditadura é porque não sabe o que é uma ditadura. Não tinha corrupção. Tinha mais do que tem hoje. Só que se você denunciasse, era morto. Sua família era cerceada do contato
contigo, né? Você era torturado. Então, é perfeito. Qualquer Estado ditatorial é perfeito, não tem corrupção. Né? Porque você não tem nem instrumentos para denunciar a corrupção. Né? Então, quando a gente faz esse olhar, a gente verifica que a gente caminhou muito e que alguns órgãos têm já uma estrutura institucional que vai funcionando, ainda que aos trancos e barrancos, independentemente do governo de plantão. Sim. E aí eu falo isso para reforçar a ideia de que o cidadão e a cidadã têm uma responsabilidade nesse processo muito grande, porque a Constituição nos atribuiu instrumentos para que a gente possa exercer cidadania. Né? A gente tem o direito de informação, o direito de petição, a gente tem ação popular, mandato de segurança individual, coletivo, a gente tem a possibilidade de denunciar aos tribunais de contas, de denunciar ao Ministério Público, né, de propor ações judiciais. Então, eu vislumbro hoje um avanço muito grande e acho que a gente precisa entrar no processo mais de qualificação do cidadão, para o cidadão poder exercer de fato, né, a cidadania, né, num processo democrático. Então, essa fala minha vai ao encontro do que vocês estão propondo, porque é levar ao cidadão um diálogo, uma conversa que não seja temperada de palavras técnicas rebuscadas, mas que a gente consiga atingir um determinado segmento da sociedade que possa começar a refletir sobre aquilo. Né? Então, eu agradeço a vocês essa oportunidade, porque, em certa medida, eu estou contribuindo com vocês para esse processo, que é um processo de formiguinha, de ir contaminando as pessoas com informações e formação, para exercer a cidadania e a gente ter um Estado verdadeiramente democrático, fraterno, harmônico na sociedade brasileira. Muito obrigado e eu agradeço muito essa oportunidade. Professor, Obrigado, nós professor. agradecemos, né? Satisfação. Agora eu só vou aproveitar para perguntar, esse texto seu aí do neocoronelismo está publicado já? Está no artigo, está num livro meu, tem um livro meu que chama Orçamento Impositivo. Tá. Aí tem na... Não, esse aí tem que eu não compor. faço propaganda nem para meus alunos, mas se vocês forem, por exemplo, na Amazon, tem lá ele digital e tem ele também físico. Ah, beleza. É caro, não é baratinho. Vou colocar o link no card aí para pessoal Com certeza. Legal. Com certeza, professor. Muito obrigado pela gigantesca contribuição, né? Aquilo que você falou, né? De formiguinha, quem sabe a gente não consegue aí melhorar na sociedade. Muito obrigado mesmo pela participação. Muito obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, até o próximo. Muito obrigado. Até o próximo, pessoal. Tá.